Olá, telespectadores e internautas da TV Mundi, a TV da Nova Era, a TV da Linguagem da Nova Era. Eu, João Gilberto, e o nosso programa Retrato da História. Nós demos uma volta pelo mundo. Vocês que viram os nossos programas anteriores, nós rodamos os 5 continentes. E agora, com muito prazer, muita satisfação, nós chegamos ao nosso país, Brasil. E nós iremos, a partir do programa de hoje, falar sobre as personalidades, os construtores do nosso país, de uma ordem cronológica, desde o nosso grande descobridor, aquele que agregou o nosso território Brasil a Portugal. Pedro Álvares Cabral, ele nasceu em 1467 em Portugal e morreu em 1520 em Portugal, tá? Se hoje a evolução tecnológica leva o homem à conquista do espaço, há 512 anos atrás, tá, o desconhecido era outro. Havia interesse de conquistas e novas terras e novas riquezas. Por volta de 1417, o infante Dom Henrique reuniu na cidade de Sagres grandes cartógrafos e navegadores. Em 1494, Portugal e Espanha assinaram um tratado entre as cortes chamado de Tordesilhas, que dividiu o mundo em 2 partes, uma para cada reino. Então, aqui é importante que o nosso país, no início, quando ele foi descoberto, existia aquela linha imaginária, que no decorrer dos nossos programas vocês vão ver que aquilo realmente mudou muito através desses grandes, né, brasileiros que nós vamos falar nos nossos programas. Em 1497, Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para as Índias. Voltou com uma rica carga, porcelanas, tapetes, especiarias, que renderam grande proveito à coroa. O rei Dom Manuel I organizou uma segunda expedição ao Oriente e escolheu para comandar a armada de 13 navios com 1.500 tripulantes, um fidalgo da corte com 33 anos na época, que se chamava Pedro Álvares Cabral. Então está aqui, inclusive nós já falamos em outros programas, Pedro Álvares Cabral realmente tem um papel muito importante, porque só o nome dele já é um nome muito forte, Pedro, que Jesus disse lá atrás, sobre essa pedra edificarei minha igreja, mas no sentido de povo. E aí começa-se realmente a construção do povo dessa pátria chamada Brasil. As 13 caravelas partiram de Portugal no dia 9 de março de 1500. Junto na expedição, Pero Vaz de Caminha, Bartolomeu Dias e Nicolau Coelho, com Cabral no comando. A esquadra seguiu uma rota muito diferente daquilo que tinha sido projetada. Em 22 de abril de 1500, eles avistaram um monte, que foi dado o nome de Monte Pascoal, porque estava próximo da Páscoa e a terra de Veracruz. Então aqui, realmente, depois de um longo percurso, Cabral chegou à nossa terra, na costa, lá, hoje na estado da Bahia, Porto Seguro, e realmente iniciou o grande legado de construção dessa pátria chamada Brasil. Eles desembarcaram e em 26 de abril foi erguida uma cruz, ou seja, tiraram a primeira madeira do nosso país, fizeram uma cruz e foi rezada a primeira missa no Brasil pelo Frei Dom Henrique e assim a terra foi abençoada. Então, pessoal, isso é muito importante porque quando Cabral também saiu lá de Portugal, foi feito todo um cerimonial, através de uma missa. Isso, independentemente do segmento religioso católico, é muito importante. Por quê? Porque isso deu realmente toda uma estrutura da egrégora, da alta espiritualidade para o nosso país, Brasil. O Manaus seguiu para Portugal com Gaspar de Lemos para comunicar, né, ao rei Dom Manuel que tinha realmente encontrado um local muito bonito, que ainda eles não tinham identificado. Após vários naufrágios, a esquadra chega à rica cidade de Calicut, 5 meses depois. Em 21 de setembro de 1501, Cabral retorna a Portugal com apenas 5 caravelas. Você lembra que eles saíram com 13, chegaram com 5. Mas as terras descobertas se tornaram a maior colônia da coroa, enriquecendo muito o reino. Pedro Álvares Cabral teve alguns atritos com o rei Dom Manuel I e a sua carreira marítima, infelizmente, se encerrou.
passou seus últimos dias na cidade de Santarém, onde morreu em 1520. Espalhado pelo Brasil, nós temos aí várias homenagens a esse grande brasileiro português que realmente nos deu essa bênção de iniciar, através do seu trabalho, junto das 13 caravelas que chegaram aqui, e começar a trazer toda aquela sabedoria que nós vamos falar nesses programas. Então aqui já entra o veio justamente dos europeus. Só que a Europa já tinha passado por muitas transformações de civilizações, 1500. Nós começamos na história, lá na Suméria, em 6000 a.C. Então, realmente, Portugal já tinha passado por um processo de civilização em toda a Europa muito impressionante de todas aquelas civilizações. Civilização da Suméria, do Egito, da Índia, da China, que é justamente isso que nós vamos mostrar para vocês através dessas personalidades que vieram ao nosso país e que através do seu trabalho, através também da sua dinastia, porque no primeiro momento Cabral veio representando os europeus. Nos próximos programas nós já vamos começar a falar de personalidades de outros confins do nosso planeta, de outro continente, tá? Então, pessoal, hoje nós iniciamos um programa especial falando dos construtores do Brasil. E o primeiro construtor do Brasil justamente foi essa personalidade que foi o nosso descobridor, Pedro Álvares Cabral. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, não sai daí não. Hoje nós estamos iniciando a programação falando sobre a história do nosso país, Brasil. É só um minutinho e nós já voltamos.